Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos, à Casa de Jesus. Hoje vamos fazer uma breve reflexão acerca da parábola do bom samaritano. Nós sabemos que Jesus nos ensina por parábolas, E as parábolas do Evangelho são como sementes divinas na nossa estrada. Sementes de misericórdia e sabedoria para toda a humanidade. E refletindo, o que é uma semente? Qual é a função da semente? O que a semente promete? Então pensemos numa árvore, numa bela árvore. Uma árvore que dá uma boa sombra, que dá bons frutos, que embeleza com as suas flores, que antecedem os frutos, que oxigena o ar, que vitaliza a atmosfera, limpando a atmosfera. E essa boa sombra que podemos usufruir. Aliás, podemos usufruir de tudo. Então, as parábolas de Jesus, elas nos ensinam através de comparações. E é sobre isso que nós vamos conversar. Os ensinos de Jesus, como tal, são sementes, que uma vez caindo em nossos corações e vivenciadas por nós, se transformam em gestos de sabedoria e amor. E é muito interessante, porque essas sementes são o presente de Jesus, o grande e o maravilhoso samaritano, se a gente pode dizer assim. Aquele que amorosamente, que gentilmente nos convida ao cultivo dessa semente que ele jogou e que ele continua jogando no solo dos nossos corações. Esse solo ainda árido, esse solo que ele nos indica como transformar numa terra fértil. Ou se ainda podemos fazer uma outra comparação, como um outro amigo espiritual nos falou um outro dia, que ele disse que os 40 anos percorridos no deserto, o deserto era a projeção de cada coração, a projeção individual. Representava e representa a aridez do nosso coração na nossa ainda ignorância. E o objetivo desse grande percurso, ou desse pequeno percurso em nossa trajetória espiritual, é transformar esse deserto num oásis de sabedoria e de amor. Então, em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, nós teremos a parábola do bom samaritano. É um diálogo muito interessante de Jesus com um doutor da lei, ou seja, um profundo conhecedor das leis mosaicas e daquilo que foi revelado na primeira revelação através de Moisés, as leis divinas. Então diz o seguinte: e eis que certo mestre da lei levantou-se para testá-lo, ou seja, testar a Jesus. Olha a inocência dele, Testar o governador espiritual do planeta. E disse assim: mestre, e é claro que esse mestre não foi porque ele estava convicto de que Jesus seria o mestre, Foi um mestre ironizando. Então ele diz: mestre, depois de fazer o quê? Herdarei a vida eterna. Essa era uma preocupação da época e ainda faz parte das nossas vidas nos dias de hoje. Mas era muito discutido àquela época. E Jesus diz ao doutor da lei: que está escrito na lei? E a outra pergunta: como lês? Porque nem sempre aquilo que está escrito, nós lemos como está escrito, Nós damos o nosso colorido, ou seja, nós fazemos
a interpretação pessoal. Nem sempre aquilo que eu digo vai ser ouvido como aquilo que eu digo. Então, em resposta, o doutor da lei, ele vai citar uma passagem, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Então ele cita, né, a passagem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. Esse com toda a tua mente, o doutor da lei acrescenta. Na lei, em Deuteronômio, consta apenas isso. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Como os hebreus, naquela época, interpretavam esse ensinamento, essa lei, né? Qual era o entendimento dos hebreus àquela época? Primeiro, que Deus é único, não existe um outro Deus, né? Mas como é que eles entendem amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu poder? Em primeiro lugar, fica claro que nós não podemos amar a Deus se não amamos ao nosso próximo. Se amamos o nosso próximo, estamos amando a Deus e, portanto, cumprindo a lei. Se não o fazemos, estamos na contramão da lei. Isso é fato, né? E como ou o que significa para os hebreus e para os judeus da atualidade, até uma criança na atualidade sabe o que significa, coração. O que é o coração para o povo hebreu e para o povo judeu? Coração é a sede do amor e da sabedoria. Para nós ocidentais, a sede da inteligência, da sabedoria se localiza aqui, no encéfalo. E a sede dos sentimentos foi convencionada que seria o coração. Mas para os hebreus e para os judeus, coração é a sede dos sentimentos, da inteligência e da sabedoria. É por isso que numa outra passagem Jesus diz assim: pois do coração procedem os maus pensamentos, o adultério, e assim segue Jesus falando. Eu não entendia quando Jesus falava assim: do coração procedem os maus pensamentos. Quando, através do Haroldo Dutra Dias, que vocês podem acessar no YouTube, as suas palestras, ele traz esse contexto. E ele traz o significado que tem para o povo judeu. Então, sabendo disso, nós entendemos que nós precisamos desenvolver tanto a sabedoria quanto o amor, né? Para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Essa é uma condição. E esse é o primeiro nível do amor. O segundo nível do amor, quando na lei está escrito, e de toda a tua alma. O que significa de toda a tua alma? Ou o que significa alma para o povo hebreu, já naquela época de Jesus, quando aqui no planeta conosco, e na atualidade? Alma é a união do espírito a um corpo. O mesmo entendimento que nós temos, né, que a doutrina espírita nos traz, já existia naquela época, né? Amar de toda a alma significa não basta ter sabedoria. Não basta apenas amar. Eu preciso demonstrar o meu amor e a minha sabedoria com ações concretas. A união desses dois aspectos em mim, nas minhas relações. Não basta dizer assim: não preciso falar que eu amo, né? Eu amo. Eu trabalho o dia inteiro. Tudo que eu faço é para minha família, né? Mas às vezes é de um jeito distante, é de um jeito muito racional, sem expressão da afetividade, né? Por alguma razão. E aí fica frio isso. Ou,
Quando eu não uso da razão e fico apenas na afetividade, na amorosidade, mas desvinculada da razão, fica piegas. Então eu preciso unir esses dois aspectos para que haja equilíbrio. Não é? Esse é o segundo nível do amor. E o terceiro nível do amor, para amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu poder. Em hebraico, essa expressão de todo o meu poder é de todos os meus muitos. E o que são os meus muitos? Os meus muitos são todas as habilidades que eu desenvolvi e que eu estou desenvolvendo, todas as possibilidades que esse corpo físico me oferece para que eu concretize esse amor, essa sabedoria, né? Para que eu ponha em prática, para que eu use de todas as minhas habilidades em favor do meu próximo, em favor de mim mesmo, mas eu não posso segurar isso só para mim, senão eu vou fazer igual na parábola dos talentos, né? Daquele que pega um dinheiro e enterra por medo de perder e não o multiplica. Nós estamos aqui para multiplicar os nossos talentos, para usar dos nossos talentos em favor do nosso próximo. Esse é o bom uso, é o uso com sabedoria e com amor. É a nossa tarefa aqui no planeta, porque somos seres de relação. E é através do relacionamento que nós vamos colocar em prática esses 3 níveis do amor. Paulo já dizia, né? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios: e quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, se não tiver amor, tudo isso de nada me serviria. Então, Paulo está reiterando esse ensinamento que está em Levítico, né? E assim por diante. Mas esse ensinamento não está dizendo assim, que eu tenho que dar tudo o que está de minha posse, né? Roupas, dinheiro, não é exatamente isso, dar tudo, sabe? Usar sem sabedoria. Colocar a serviço de Deus em favor do meu próximo significa perceber o chamado, perceber o momento em que eu sou convidado para usar desses meus muitos em favor do meu irmão, mas usar com sabedoria e com amorosidade. E é isso que nós vamos, é sobre isso que nós vamos refletir na segunda parte da parábola. Porque não era problema para esse doutor da lei saber da lei, ele sabia. O problema e a pergunta capciosa que ele faz a Jesus a seguir é: quem é o meu próximo? E aí, quando ele faz essa pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus vai falar para ele o seguinte: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Era uma crença da época, né, que se um judeu, um sacerdote, né, o sacerdote, tocasse uma pessoa morta, ele ficaria contaminado e, portanto, não poderia exercer as suas tarefas sacerdotais, né? O sacerdote olhou e não reconheceu a que tribo aquele homem nu, semi-morto, desfigurado, pertencia. Porque como é que nós reconhecemos a que estado, a que lugar, a que tribo, a que região uma pessoa pertence? Pelo sotaque, pela forma de vestir, especialmente naquela época. Mas ele estava nu, ele foi roubado, né? Ele estava todo machucado.
Então, como o sacerdote não o reconheceu, se pertencia, né, a tribo dele, vamos dizer assim, àqueles que compartilhavam com ele da mesma crença, ele passou como se fosse do outro lado da rua, ou seja, ele mudou de calçada e seguiu em frente. Aí, o que acontece? Passa um levita. O levita era responsável por cuidar de todas as coisas dentro do templo. E da mesma forma que o sacerdote, se ele tocasse alguém morto, ele estaria contaminado e não poderia exercer as suas funções. Portanto, também não receberia o seu vil metal. Fez como sacerdote. Passou para o outro lado e seguiu em frente. Certo samaritano, em viagem, e é importante notarmos que, quando Jesus fala do sacerdote e do levita, ele diz que eles estão passando por ali. Mas quando ele se refere ao samaritano, ele diz assim, certo samaritano em viagem, ou seja, ele tinha um compromisso. Veio até ele e ao vê-lo compadeceu-se, ou seja, foi tocado de compaixão, amorosidade. E aproximando-se, nesse momento da passagem, o samaritano, ele usa da sabedoria, porque ele está em viagem, né, e não é à toa que Jesus faz essa observação, né? E ele certamente avalia se ele pode atender aquela pessoa ou não, porque ele tinha um compromisso. Então, ele se aproxima, ata os ferimentos, derramando óleo de oliva e vinho. Após colocá-lo sobre seu próprio animal de carga, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, eram moedas de prata e que equivaleria a 1 dia de trabalho de um trabalhador rural. Deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. E aí Jesus pergunta, não é? Qual destes 3 te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí é interessante entendermos algumas coisas, né? Em Levítico 19:18, e o doutor da lei sabia disso, consta de, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E foi a pergunta que o doutor da lei fez a Jesus, quem é meu próximo? Naquela época, haviam 2 correntes jurídicas, né? Que interpretavam esse texto de maneiras distintas. Um grupo entendia que o próximo é apenas o da minha raça, o da minha tribo, o da minha crença. O outro grupo, que fazia parte, Hilel, que era avô de Gamaliel, e Gamaliel foi o mestre, né, de Paulo de Tarso. Dizia que o próximo é a humanidade inteira. E aí a pergunta capciosa, né, maldosa do doutor da lei, quando ele pergunta, quem é meu próximo? Porque ele certamente acreditava que Jesus iria dizer, o próximo é toda a humanidade, são todas as pessoas, indistintamente. E aí ele poderia dizer, nossa, eu penso diferente. A minha corrente de pensamento é que o meu próximo é o da minha tribo. E aí isso não levaria a nada, né? Ficaria um cabo de guerra. Só que ele não sabia com quem ele estava conversando, né? Pobre doutor da lei. E aí é quando Jesus narra a parábola e pergunta para ele, quem foi o próximo daquele caído? Quem é o teu próximo? Aí ele, contrariadamente, ele responde, né, que foi o samaritano. E por que foi tão difícil para ele admitir que foi o samaritano? Naquela época, eles estavam divididos em 12 tribos, né? 12 tribos, né? Abraão, aquela sucessão, 12 estados.
Só que eles brigaram. E dois estados ou duas tribos ficaram ao sul, ou seja, em Jerusalém, que foram a tribo ou o estado de Judá e Benjamim. Os outros 10 foram para o norte. E essas 10 tribos, ou esses 10 estados que foram para o norte, eles se misturaram à população, né? A todos aqueles que tinham vários deuses, de forma de pensar muito distintas, de ações muito distintas à do povo hebreu. E aqueles que ficaram ao sul, eles eram radicais, né? É interessante porque tanto a postura daqueles que ficaram ao sul, sendo radicais, preservando todo o conhecimento, foi importante. Mas também aqueles que ficaram ao norte foi importante porque eles difundiram o conhecimento da lei para todas as outras pessoas. Só que eles se odiavam. E por isso o doutor da lei, que pertencia à região sul, Jerusalém, teve dificuldade quando Jesus, na parábola, exemplifica o samaritano como aquele que faz o bem. Aquele que indistintamente fez o bem. Ele não questionou se pertencia à tribo dele, ao estado dele. Ele foi lá e ajudou. E aí nós vamos ver, né? O samaritano, ele se compadece ao ver o homem caído e ferido, machucado, nu, né? E ele, cheio de compaixão, mas usando de sabedoria, né? Que é o primeiro nível do amor, ou seja, ele amou a Deus de todo o coração, ele vai lá socorrer o próximo. O que ele faz? Segundo nível do amor, colocar em prática esse amor, evidenciar esse amor. Então vamos ver o que ele fez. Ele atou as feridas, ele desceu primeiro do cavalo, ou do burro. Eu não sei qual era o animal, mas ele desceu, ação. Atou-lhe as feridas, ação. Aplicou azeite, ação. Aplicou o vinho, ação. Pôs o homem sobre a cavalgadura, ação. Cuidou dele, ação. Ele agiu, ele colocou em prática, ele evidenciou 6 comportamentos no auxílio ao próximo que estava caído. Segundo nível do amor. Terceiro nível do amor. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que a mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ele coloca todos os muitos dele a serviço de Deus em benefício do próximo. Terceiro nível do amor. Fazer o bem exige de nós sabedoria e amor, ou seja, planejamento, compaixão e planejamento, para que seja uma ajuda real, efetiva. Então, qual foi o próximo daquele que estava caído? O samaritano. Aquele que era rechaçado pelo grupo do sul. Aquele que era considerado indigno. Foi o próximo. E a pergunta é, quem é o nosso próximo? De quem eu estou próximo? E aí, o Espírito Emmanuel, no Evangelho segundo Mateus, ele vai nos dizer o seguinte, o título da mensagem é O Próximo. O próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor, no caminho da vida. No lar, é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo do trabalho comum, é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública, é o irmão ou o amigo anônimo, que partilham conosco a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social, é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado ou oculto, ou ainda o associado de ideias que simbolizam nossos instrutores. Em toda parte, encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar.
Auxilia-o com aquilo que possuas de melhor, com todos os nossos muitos. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Somos espíritos humanos, misto de luz e sombra. E eu acho isso, toda a mensagem é preciosa, mas quando Emmanuel faz essa referência a esses dois aspectos nossos, luz e sombra, que correspondem a luz ao amor e a sombra ao egoísmo, a luz à inteligência e a sombra à nossa ignorância acerca de nós mesmos. Será nessas relações, em todos os níveis e em todos os lugares, que nós teremos a oportunidade, por proposta divina, de fazer a escolha. Eu escolho permanecer na ignorância, permanecer no meu aspecto sombra, ou eu escolho desenvolver a luz. E eu só posso fazer isso, não farei de forma automática, porque não ocorre dessa forma, né? Eu preciso usar da minha inteligência, eu preciso me questionar, por que eu não quero atender? Por que eu não quero colocar a serviço de Deus em favor do meu próximo, seja ele quem for, os meus muitos? É essa a nossa pergunta. E aí eu me coloco em condição de responder, mas também me coloco em condição de fazer a minha escolha. O processo de mudança não é fácil. Chico Xavier nos fala que o momento mais difícil é o momento da mudança. Porque é o momento em que escolhemos abandonar o nosso comportamento arcaico, o nosso comportamento vicioso, por comportamentos mais saudáveis, por comportamentos que atendam a esse convite amoroso, esse convite divino, esse gentil chamado de Jesus. Para que possamos cuidar do solo dos nossos corações, para que possamos arar o nosso coração, para que possamos cultivar as sementes divinas e elas possam florescer. Uma árvore, né, que provém de uma semente, de uma pequenina semente, ela produz muitas sementes. E é essa a nossa tarefa aqui no planeta. Com quem nós estivermos, isso se multiplica. E ele fala, cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma coroa incompleta de um rei e uma espada de tirano. Se chamas o fidalgo, encontrarás um servidor. Se procuras o guerreiro, terás um inimigo feroz pela frente. Por isso mesmo, reafirmou Jesus o velho ensinamento da lei. Ama ao próximo como a ti mesmo. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar cada instante. E o próximo, na essência, é o degrau. O próximo é o nosso degrau. O próximo é o degrau na minha escalada evolutiva. Quando eu desprezo o meu próximo, quando eu me amesquinho, quando eu egoisticamente recuso a colocar os meus saberes, os meus muitos, em favor do meu próximo, seja ele quem for, eu estou me prejudicando, porque aquela é a oportunidade, é o convite de Deus para que eu possa ascender espiritualmente. É claro que eu vou estabelecer uma luta interna muito grande entre meu lado luz, que já construí, e meu lado sombra, que é a minha ignorância, que onde está presente o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade, né? Fruto da minha ignorância, da minha imaturidade espiritual. Né? É essa a oportunidade. E ele fala, é o degrau que surge diante do nosso coração por abençoado caminho de acesso à glória celestial. Estamos sempre, a todo momento, né, com a possibilidade de escolha. Nós temos o livre-arbítrio. O que vamos fazer dele, a direção em que vamos caminhar, é de inteira responsabilidade de cada um de nós. Né? Porque Deus, em sua misericórdia, nos oferece infinitas possibilidades constantemente. Jesus está conosco sempre, a cada momento. E ainda que entendamos ou sintamos
equivocadamente que uma determinada situação é como se estivéssemos abandonados, como se estivéssemos sós, como se a sorte tivesse virado as costas para a gente, não é. É o momento crucial da mudança. Né? Que possamos bem dizer, que possamos desenvolver a gratidão e rogar a Jesus a força de que necessitamos para que possamos seguir em frente. Para que possamos cultivar essas sementes luminosas em nossos corações. O ganho é único e exclusivamente nosso, mas por conseguinte toda a humanidade recebe. Né? Que estejamos com Jesus porque Ele está conosco sempre. Um fraterno abraço a todos.